Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 1º de outubro e no Resumido número 283, está na moda se achar velho, uma rede social só com bots, um museu de artes criadas com inteligência artificial e muito mais. Vamos nessa, Resumido. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Antes de começar o episódio, uma errata. Na verdade, uma correção. Eu recebi alguns puxões de orelha em toda parte, no Instagram, no Blue Sky, no WhatsApp, por conta da crítica que eu fiz à escolha do Google de fazer um doodle da Sophie, e eu realmente viajei. Eu não conhecia a Sophie, nem o trabalho dela, eu não sabia que ela já tinha morrido, eu confundi o nome dela com de alguma artista poperô qualquer e sem o contexto, eu achei que o doodle era sobre uma besteira qualquer. Então eu peço desculpa para os fãs e obrigado para quem me avisou. Vou escutar K-pop, porque eu sou jovem. Moça, para com isso, moça. Eu preciso te contar uma coisa. O quê? Você não é mais jovem, mulher. Não? Tu é millennial. O quê? Millennial. Vamos de cultura digital e como nosso comportamento online ajuda a mudar a sociedade. Você é a sua usurpadora. Assisti. Se você tivesse perna, você com certeza ia usar calça skinny. Se De Repente 30, aquele filme em que uma adolescente de 13 anos vai parar no corpo de uma mulher de 30, interpretada pela Jennifer Garner, tivesse sido filmado hoje em dia, ele se chamaria De Repente Velho. Isso porque, de acordo com os posts de uma turma dessa faixa etária no Instagram, no TikTok, quando você chega aos 30 e poucos, já deu pra você. Já é hora de você estar num retiro pra curtir a aposentadoria. Eu não sei o que deu nessa galera de 30 anos que deu pra romantizar ou até glamorizar os desafios de envelhecer com exemplos que parecem a realidade de gente muito mais velha. É um papo de dor no joelho, de dormir cedo, de não querer sair, de passar mal porque comeu um pouco a mais e olha, não lembra nada os meus 30 e poucos anos não, viu? Toda vez que eu vejo um post desse, eu penso que se essa turma com 30 anos já tá se sentindo velha desse jeito, olha, eles não perdem por esperar. Pode parecer exagero, mas abre aí o seu Instagram em algum perfil desses aí que só publicam memes e prints de comentários e você vai ver vários em que o dia a dia da pessoa de 30 e poucos anos é muito mais parecida com a de alguém de 70 do que de alguém com 20 e muitos anos. Tá doido, logo os 30, né? Que é uma idade em que todos ainda estão produzindo, trabalhando, estudando muito. Eu selecionei algumas dessas publicações e organizei no post com todos os links comentados aqui nesse episódio. Se você quiser conferir, é só visitar resumido.cc. Tem uma possível explicação para esse comportamento ranzinza nas redes sociais. A geração millennial, nascida entre 1981 e 1996, está encarando a vida adulta e sentindo os efeitos das mudanças culturais e financeiras bem importantes. Segundo a newsletter Culture Study, à medida que a geração Z ganhou o protagonismo no discurso cultural, muitos millennials se perceberam como ultrapassados, uma sensação de envelhecimento que vem acompanhada tanto de alívio quanto de desconforto. Eventos como a pandemia e a crise econômica de 2008 moldaram essa geração, que agora enfrenta desigualdades no mundo cada vez mais digital. As conquistas materiais, como a compra de imóveis, ou melhor dizendo, de móveis, né, na maior parte dos casos no atual cenário financeiro, contrastam com a sensação de precariedade sentida por muitos millennials, principalmente aqueles que ainda não alcançaram a estabilidade financeira. Por isso, para alguns deles, envelhecer significa abandonar as preocupações superficiais da juventude, enquanto para outros trata-se de uma realidade cômoda, onde o sucesso é atribuído à sorte e não ao esforço. Ainda de acordo com a Culture Study, o desafio para os millennials é envelhecer sem perder de vista a importância da solidariedade e do progresso coletivo. Num artigo para a revista digital Jacobin, o comediante Tom Ballard, autor do livro I, Millennial, ou Eu, Millennial, argumenta que essa sensação de cansaço e frustração
não se deve à crença de que vivemos no pior dos mundos, mas sim a uma percepção de que a situação poderia estar muito melhor, como foi para as gerações anteriores. Em comparação com os baby boomers, por exemplo, que viveram um período de prosperidade econômica sem igual, as gerações atuais são confrontadas com um sistema econômico injusto. O Ballard aponta ainda a crise imobiliária e a cultura do smash da avocado, ou o abacate amassado, aquele papo de que, como todas as cafeterias imitam o Starbucks e outros espaços instagramáveis e toda a cultura está bem diluída, como alguns possíveis motivos dessa sensação. Os millennials estão percebendo que o problema não está nas suas escolhas de consumo, mas sim nas estruturas econômicas que vêm sendo implementadas desde a década de 80. A gente sabe que está osso, mas está osso para todo mundo. Então dá uma maneirada nos comentários sobre a sua lombar aí, novinhos e novinhas, porque para envelhecer basta ser jovem. O êxodo de usuários do X, o ex-Twitter, desde que Elon Musk comprou a plataforma, está criando novas dinâmicas nas redes sociais. Plataformas como Blue Sky e Threads ganharam destaque especialmente entre os progressistas. E o resultado é a formação de uma nova câmara de eco, onde os usuários só recebem opiniões alinhadas com as suas convicções, o que é bem diferente da proposta original da internet e até de algumas redes sociais mesmo, de ser um espaço digital comum com múltiplos pontos de vista. O auge de viver numa bolha pode ser a plataforma Social AI, que é uma nova rede social em que o único humano é você. Todos os outros perfis que te seguem e comentam nos seus posts são chatbots criados por IA. O usuário pode escolher entre perfis como nerds ou visionários para interagir de forma personalizada em cada post. A proposta da empresa é eliminar a toxicidade presente em outras redes sociais, já que os bots são programados para debater ou para apoiar sem ofender. Pode até parecer uma sátira sobre o engajamento superficial das redes sociais, só que a Social AI promete oferecer uma experiência mais positiva e acolhedora e, ao que parece, a única forma de fazer isso é eliminando os seres humanos das redes. O criador da startup You Only Virtual, ou Você Só Que Virtual, tem uma proposta parecida com a Social AI, só que é ainda mais personalizada. Inspirado pela morte da própria mãe, o Justin Harrison queria uma forma de continuar podendo conversar com ela. E para isso ele criou um chatbot feito para emular os seus pensamentos. O foco da empresa é ajudar as pessoas a lidar com o luto de maneira mais suave. Eu assisti o vídeo no Guardian e me pareceu algo mais mórbido do que reconfortante. O jornal britânico Evening Standard quer ressuscitar o crítico de arte Brian Sewell, morto há quase uma década. Usando IA, a iniciativa vai permitir que o Sewell escreva novamente, com muitas aspas aí, e o primeiro texto vai ser uma crítica da nova exposição Van Gogh, Poets and Lovers, que está em exibição na National Gallery. O jornal acaba de demitir 70 pessoas da redação e a chegada do colega em forma de IA gerou preocupações entre os funcionários. E fica a dúvida sobre como uma IA vai poder avaliar e criticar a arte. A finlandesa Distance Technologies recebeu 10 milhões de euros da GV, Google Ventures, o braço de capital de risco da Alphabet. A empresa desenvolve uma tecnologia que transforma superfícies transparentes, como para-brisas de carros e cockpits de aviões, em telas de realidade aumentada sem a necessidade de óculos. Igualzinho 99% dos filmes de ficção científica já feitos até hoje, em que o para-brisa do carro tem um mapa e o avião tem todas as informações ali no para-brisa. Os mercados-alvos são o automotivo, o aeroespacial e o de defesa. A Google Ventures acredita que esse tipo de tecnologia pode ser uma solução de realidade aumentada mais acessível do que os dispositivos da Apple e da Microsoft. A revelação de que o candidato republicano Mark Robinson teria usado o pseudônimo Minnesoder para comentar em sites de pornografia abriu uma análise para tentar entender por que homens comentam nesse tipo de conteúdo. A ideia de que pessoas comentem desde fantasias sexuais até pedidos de receita pode parecer bizarra, mas também revela algo sobre como a internet serve como um canal de desabafo, onde você pode compartilhar algo que jamais seria dito no mundo físico e com a sua identidade real.
Lembra das duas cientistas condenadas pela Justiça de São Paulo por terem desmentido uma notícia falsa publicada por uma nutricionista relacionada a diabetes, que eu comentei no episódio 281? Pois bem, o STF anulou a condenação e suspendeu os efeitos, incluindo as eventuais multas. Uma vitória para o direito de contestar publicamente desinformações, especialmente em temas de saúde, o que protege o debate científico aberto e baseado em evidências. Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais. A OpenAI é uma das principais empresas de inteligência artificial do mundo e um dos seus grandes diferenciais é que ela foi fundada para operar como uma organização sem fins lucrativos. Mas as coisas mudaram e até esse fim aí chegou. A empresa abandonou esse plano e se transformou oficialmente em mais uma corporação focada no lucro, como toda Big Tech. A decisão foi bem criticada no meio e provavelmente quem investiu na OpenAI chegou à conclusão de que o potencial de ganho era grande demais para deixar passar. Sob a liderança do Sam Altman, que vai ter uma participação acionária de cerca de 7% nessa nova OpenAI, o que é avaliado em alguns bilhões de dólares, a OpenAI está passando por uma reestruturação que afastou do poder o conselho sem fins lucrativos e agora gera preocupações sobre a missão de segurança original da empresa. E a mudança estrutural está vindo acompanhada de mais nomes importantes deixando a OpenAI. A CTO Mira Murati, chefe de tecnologia e responsável por avanços como o ChatGPT, e outros dois líderes, o Bob McGrew e o Barrett Zoff, vice-presidente e o chefe de pesquisas, também anunciaram as suas saídas. Nos últimos meses, o Andrei Karpathy, um dos principais cientistas de pesquisa, além do Ilya Sutskever e do Jan Like, líderes de segurança, e do John Schulman, que é cofundador da OpenAI, também deixaram a empresa. É muito saculejo numa empresa relativamente pequena, considerando o impacto que eles têm no mercado. E as mudanças acontecem em meio a negociações para a captação de novos investimentos que podem valorizar a OpenAI em até 150 bilhões de dólares. O Altman já anunciou novos líderes e disse que o foco da OpenAI agora vai continuar sendo inovar com seus novos modelos de IA. De acordo com a Bloomberg, a OpenAI quer captar 6,5 bilhões de dólares em investimentos para reforçar sua posição como uma das empresas mais valiosas do mundo. Especialistas em IA dizem que a OpenAI se distanciou dos seus princípios de fundação que buscavam evitar a influência de interesses financeiros no desenvolvimento da IA. Agora surgem apelos para regulamentar empresas do setor para tentar garantir que a segurança das IA não sejam sacrificadas em nome do lucro. Quem ouve o resumido sabe que a falta de regulamentação para a IA é uma preocupação debatida em muitos países, porque as consequências da autonomia dessas ferramentas ainda são desconhecidas e podem ameaçar o desenvolvimento de diversos setores, da saúde até o equipamento militar. Mesmo assim, o Sam Altman está tentando mostrar o copo meio cheio para os críticos. Num texto no seu blog pessoal, o Altman argumenta que nas próximas décadas as pessoas vão ser capazes de realizar feitos que pareceriam impossíveis para os seus avós, graças aos avanços da IA. Para ele, essa aceleração não é novidade, faz parte de uma progressão histórica de conquistas tecnológicas e sociais. E ainda segundo ele, a IA não vai substituir a inteligência humana e sim funcionar como uma extensão, resolvendo problemas difíceis e ampliando a nossa capacidade de ação. Mas, para isso tudo acontecer, vai ser necessária uma mobilização por mais infraestrutura. De acordo com o New York Times, o Altman está liderando uma iniciativa de centenas de bilhões de dólares para construir centros de dados e fábricas de chips ao redor do mundo para aumentar a capacidade computacional necessária para a próxima geração de IA. O plano, que inicialmente envolvia trilhões de dólares e a participação de investidores do Oriente Médio, gerou preocupações de segurança nos Estados Unidos, o que fez o Altman reorientar a estratégia para priorizar a construção dessa infraestrutura dentro dos Estados Unidos. Com o apoio de grandes empresas como a Microsoft e a Nvidia, o Altman agora aposta que os centros de IA vão impulsionar uma nova onda de industrialização, criando empregos e consolidando o papel dos Estados Unidos na liderança global de IA. Numa esfera mais acessível para nós, meros usuários e espectadores dessa revolução, a OpenAI começou a expandir o acesso ao ChatGPT Advanced Voice Mode, a nova interface conversacional
por voz, em tempo real e de maneira mais fluida, que só estava disponível para um grupo de teste. Essa é a ferramenta que deu problema com a Scarlett Johansson, que eu já falei bastante por aqui. Eu já experimentei e é bem legal, você pode interromper e conduzir a conversa de maneira bem mais natural. Se você é assinante do GPT Plus, provavelmente já tem acesso. Aliás, falando em assinatura, esse mês eu paguei o Claude AI da Anthropic e realmente tudo que falam sobre a superioridade para processar textos e documentos mais longos é verdade. As ferramentas estão melhorando e só o Google Gemini, que até aqui parece estar ficando para trás, né? Mas vai ver, até para o Google Gemini é questão de tempo, porque pelo que a gente está vendo, no mundo da IA o que importa é faturar. Numa medida inédita, a OpenAI concordou em revelar os seus dados de treinamento para os advogados que processam a empresa por violação de direitos autorais em nome de autores como a Sarah Silverman e o Michael Chabon. Sob rígidas condições de segurança, os advogados vão poder revisar as informações numa sala sem internet e sem nenhum dispositivo eletrônico. As anotações têm que ser feitas à mão. A OpenAI argumenta que o uso dos dados é um uso justo, o fair use, da lei americana, e que os seus modelos criam conteúdo original. Novas regulamentações na Europa e nos Estados Unidos exigem maior transparência no uso de dados protegidos por IA. Os chatbots de IA, como o ChatGPT, que são treinados em bases de dados maiores, estão oferecendo mais respostas corretas, mas proporcionalmente também estão cometendo mais erros. Segundo um estudo publicado na revista Nature, ao evitar admitir que não sabem uma resposta, modelos como o GPT-4, o Llama e o Bloom têm uma tendência em responder todas as perguntas, mesmo quando não tem certeza. Isso gera informações erradas com mais frequência e confunde os usuários. O estudo sugere que chatbots deveriam ser programados para evitar questões difíceis ou admitir quando não sabem, em vez de fornecer respostas erradas. A Microsoft lançou o Correction, uma ferramenta que tem a missão de corrigir erros de IA. A ideia é revisar informações incorretas comparando com documentos de referência. Só que, apesar de reduzir as falhas, especialistas alertam que o problema das alucinações das IA ainda persiste. O risco é as pessoas começarem a confiar demais nos resultados e pode ser perigoso, especialmente em áreas onde a precisão é essencial. A Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos, o famoso FTC, anunciou medidas contra 5 empresas acusadas de exagerar sobre as suas tecnologias de IA para enganar consumidores. A gente sabe que nesse meio tem muito blá 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 para valorizar a empresa, conseguir investimento e valorizar a ação, né? Entre as empresas estão a Do Not Pay, que oferece um advogado robô com IA, e a Ascend Econ, que promete ferramentas que supostamente geram renda passiva utilizando IA. A prática de exagerar nas promessas é conhecida como AI washing, e um juiz já ordenou que 3 dessas empresas parem temporariamente as suas atividades enquanto os processos estão em andamento. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos emitiu um alerta para empresas de IA comunicando que, se suas ferramentas violarem a lei, elas vão ter que responder na justiça. Os responsáveis por compliance devem avaliar os riscos potenciais causados pela IA e implementar medidas rigorosas de controle para reduzir esses perigos. Essa responsabilização causa menos debate do que quando se fala de algo parecido para as plataformas de redes sociais, sendo responsabilizadas pelo conteúdo publicado, porque, no caso das empresas de IA, é a tecnologia que gera ativamente os resultados e não o usuário. Então é um caso diferente. Em agosto, o Google fechou um acordo de 2 bilhões e 700 milhões de dólares com a startup de IA Character AI, para obter uma licença de uso da sua tecnologia. A Character AI, já comentei deles por aqui, é uma plataforma que gera personagens de IA para você ficar ali no chat conversando. No entanto, o Wall Street Journal revelou que o real motivo dessa licença seria trazer de volta o Noam Shazir, ex-funcionário do Google que desenvolveu um chatbot de IA antes do lançamento do ChatGPT. Adquirir uma licença nesse valor insano seria uma forma de controlar a empresa sem ter que comprar e assim evitar mais um processo antitruste por atitudes monopolistas. O Shazir saiu da empresa em 2021 depois que o Google decidiu não lançar sua criação ao público.
Com o acordo, ele retorna à equipe de pesquisa do DeepMind e ainda garantiu uma compensação de centenas de milhões de dólares. Nada mal. Apenas 4 clientes foram responsáveis por 46% das receitas da NVIDIA no último trimestre. Microsoft, Meta, Amazon e OpenAI gastaram aproximadamente 13 bilhões de dólares, de acordo com documentos da empresa. Apesar do CEO Jensen Huang afirmar que o negócio está diversificado, os números indicam que a NVIDIA depende muito de poucos clientes, o que traz dúvidas sobre a sustentabilidade do atual crescimento acelerado da NVIDIA. A França nomeou Clara Chapas ministra de IA. É a primeira do mundo. A criação do cargo é parte de uma movimentação do governo Macron para colocar a França no mapa global da tecnologia, e a Clara tem a missão de posicionar o país na corrida da IA contra gigantes como os Estados Unidos e a China. O governo francês promete um investimento de 500 milhões de euros até 2030 e aposta na criação de hubs de inovação e também já se prepara para sediar a cúpula internacional de IA no ano que vem. 500 milhões até 2030. Nas notícias imediatamente anteriores a essa, eu falei em 2 bilhões e meio de dólares para uma licença de uma empresa nos Estados Unidos ou os investimentos de trilhões que a OpenAI está atrás, ou seja, vai ser difícil competir. Refik Anadol, um dos grandes nomes da arte gerada por IA, anunciou a abertura do Dataland, o primeiro museu do mundo dedicado exclusivamente à arte criada por inteligência artificial. Localizado no coração da Downtown de Los Angeles, onde também fica o Broad Museum, o espaço vai oferecer uma experiência imersiva. Entre as obras vai estar o Large Nature Model, que transforma dados do Smithsonian e do Museu de História Natural de Londres em criações visuais. A inauguração será em 2025. This is the new MetaQuest 3S. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. High quality mixed reality for $299. Semana passada, durante o MetaConnect, a conferência anual de desenvolvedores organizada pela Meta, o Mark Zuckerberg anunciou várias novidades relacionadas à realidade aumentada, o AR, de Augmented Reality, aquela tecnologia que integra um conteúdo virtual dentro de um cenário real a partir de câmeras. Inteligência artificial e dispositivos criados pela Meta também estão no mapa. O evento reforçou a visão da Meta sobre um futuro digital imersivo, liderado por câmeras e IA integradas. A estrela dessa edição do MetaConnect foram os óculos de realidade aumentada Orion. O modelo apresentado era um protótipo funcional, o que mostra a vontade da Meta em se posicionar mesmo antes de ter algo de fato para oferecer. Segundo a The Verge, o Orion é um exemplo de como será a tecnologia de realidade aumentada nos próximos anos e como isso pode se tornar parte central da vida cotidiana através do aparelho. Não é exagero dizer que os óculos representam a visão da Meta para o futuro. Como de costume, a internet foi inundada de fotos constrangedoras do Zuckerberg usando os óculos. Se você procurar por vídeos do evento no YouTube ou no próprio Instagram, vai ver que o papo é de série de sci-fi. Parece bem legal. Em abril desse ano eu testei óculos de realidade aumentada, tanto a versão comercial do Ray-Ban da Meta, que é bem mais limitada do que essa mostrada no MetaConnect, quanto o Apple Vision Pro, no primeiro encontro de ouvintes do Resumido, em São Paulo, que foi focado em Spatial Computing, que é como essas interfaces de realidade aumentada são chamadas. A tecnologia é bem imersiva e tem espaço para muita inovação. Se em algum momento esse tipo de aparelho de fato se popularizar, a Meta deve estar bem posicionada, porque estão começando muito cedo, né? O grande desafio ainda é construir óculos que sejam usáveis, sem que você pareça um personagem de quadrinho ou fique com cara de paspalho, que também não sejam intrusivos, não sejam muito pesados, que sejam baratos e que tenham autonomia sem a necessidade de baterias ou processadores externos. Ou seja, falta muito. Zuckerberg já apoiou causas progressistas como imigração e justiça social lá no início da sua carreira como CEO do Facebook. Mas agora, aos 40 anos, ele mudou de ideia. Desencantado com o ambiente político de Washington e com a chuva de críticas que a Meta recebe, ele resolveu dar um passo atrás e se afastar desses debates e evitar ainda mais dor de cabeça para a empresa. Segundo o New York Times, o Zuckerberg comentou que se arrepende de ter sido levado por funcionários a se posicionar mais à esquerda em algumas questões. Agora a culpa é dos funcionários. Hoje ele prefere focar no que conhece:
tecnologia e negócios, deixando a política de lado, como se isso fosse possível para uma empresa na posição da Meta. Os donos das redes sociais estão sendo apontados como os maiores vilões em relação à desconfiança das notícias que a gente consome online. Um relatório da International Panel on the Information Environment, ou Painel Internacional do Ambiente de Informação, apontou que o controle que essas figuras têm sobre o que aparece no nosso feed está prejudicando a qualidade da informação. O relatório destacou que a influência desses proprietários representa um grave risco para a saúde do ambiente informacional global e destacou o processo negativo da desinformação gerada por ferramentas de IA e a manipulação política de teorias conspiratórias para ganho próprio. A tentativa da União Europeia de regular a IA começou mal. Meta, Apple e Anthropic decidiram não participar do Pacto de IA, uma iniciativa voluntária que antecipa algumas das regras obrigatórias do AI Act da União Europeia. As empresas resistem às regulações da Europa sob a alegação de que as leis fragmentadas da União Europeia estão freando o avanço da IA. Mas outras 115 empresas, incluindo a Amazon, Google, Microsoft e OpenAI, assinaram o pacto. A Anatel anunciou novas medidas para combater fraudes bancárias e golpes por telefone. Aleluia, né? Não pode ser tão difícil tracear de onde vêm essas ligações. Entre as determinações, as operadoras de telefonia que facilitarem o acesso de golpistas a números de telefone poderão ser multadas em até 50 milhões de reais ou, em casos extremos, chegar até perder suas concessões. A agência também proibiu o uso de números aleatórios em chamadas e exigiu novas etapas de verificação para garantir a identificação correta dos originadores. Um canal setorial vai ser criado para centralizar denúncias de instituições financeiras. Além dos episódios semanais e da newsletter, tem muito resumido ainda nas redes sociais. Você pode encontrar os perfis no @resumido.podcast, no Instagram, no TikTok, no Threads. Tem também o Blue Sky, que está com o meu nome mesmo, Bruno Natal, e também o youtube.com/resumido. Se você preferir, me manda um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848 para entrar na lista de transmissão, receber alertas de novos episódios, conteúdo extra, links e a gente ficar em contato. Was data. It had become a new gold rush. Products of more and more companies around the world were set up to mine all the traces of human behavior everywhere. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. The makers of Roomba revealed that new models would also be able to gather and transmit information about the inside of people's homes. Adam Curtis é um documentarista e um ídolo inglês conhecido por explorar temas complexos que envolvem política, economia, tecnologia, filosofia. O estilo dos filmes dele misturam imagens de arquivo e trilhas sonoras imersivas como base para uma narração dele próprio sobre essas forças invisíveis que controlam nossa sociedade. Sempre que o Adam Curtis lança algo, é para parar para assistir, ouvir ou ler. E numa entrevista para Crack Magazine, ele fez uma crítica afiada à inteligência artificial e falou algo que eu venho falando por aqui bastante e há bastante tempo, que é essa noção de que algo treinado com conhecimento baseado no passado vai ser capaz de imaginar e criar o futuro, como se a humanidade tivesse esgotado todos os caminhos. A newsletter dessa semana vai falar sobre isso, entre outros temas, então se você ainda não recebe o Futuro Explicado, não deixe de se inscrever para receber semanalmente no seu inbox. É só cadastrar seu e-mail no resumido.cc/newsletter. The path of the righteous man is beset on all sides by the iniquities of the selfish and the tyranny of evil. Esse final de semana eu assisti pela enésima vez Pulp Fiction, um dos melhores filmes de todos os tempos. O clássico do Quentin Tarantino vai sair do catálogo da Netflix. Na verdade, já devia ter saído em agosto, pelo que havia sido divulgado. Então, se você nunca assistiu ou se você quer rever, corre antes que não dê mais. A gente acha que todo filme, todo disco tá a um clique de distância, mas hoje em dia tem tanto filme bom fora de catálogo que é bom aproveitar para ver quando dá. You got a corpse in a car, minus a head in a garage. Take me to it. Mother... E
E viva Manu Chao, que tá de volta depois de 17 anos sem lançar um disco. Mas também como esperar algo diferente desse eterno forasteiro da música pop. É só você seguir o fio da história dele, que começou na França, no final dos anos 80, à frente do Mano Negra. Depois ele virou um andarilho, viajou pela América do Sul, depois do fim da banda em 95, e conseguiu um inesperado estouro mundial com seu álbum solo Clandestino, em 98. Aí, em vez de ele fazer o que qualquer artista faria, ou seja, desfrutar do sucesso, ele entrou numa negação quase obsessiva de qualquer ideia de estrelato e acabou trocando os palcos por calçadas e mesas de bar em ruas aqui do Brasil mesmo, da Espanha, da França, tocando sem alardes em biroscas por aí, sempre acompanhado pelo seu violão. Aqui no Rio ele ficou em Santa Teresa há muito tempo e estava fácil encontrar ele nessa época. E é assim que ele volta com esse Viva Tu, com músicas cantadas em espanhol, francês, inglês e português. O Manu Chao segue simples, direto, amoroso, politizado, costurando tudo com linhas de rumba, reggae, folk, até country, falando hora dos motoboys de São Paulo, hora dos espinhos de uma relação. Mudou o mundo, Manu Chao segue clandestino, ilegal, perdido en el corazón de la grande Babilón. Viva ele! Nesse episódio você ficou sabendo que os millennials estão se achando velhos, de uma rede social populada só por bots, da apresentação dos óculos de realidade aumentada da Meta, dos esforços da OpenAI para faturar, da inauguração de um museu dedicado à arte de IA e muito mais. E agora é hora de pedir para você ajudar o Resumido e calma que não é dinheiro. É só você recomendar para mais gente, é muito importante, ajuda demais. Então espalha para os amigos, para as amigas, manda no grupo da família, no WhatsApp do condomínio, posta nas redes sociais. Não deixa também de curtir, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas e deixar uma resenha na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. E se você quiser colaborar com dinheiro financeiramente, tem o catarse.me/resumido, onde você ajuda a financiar esse programa e a continuidade do Resumido. Em breve eu vou lançar aqui o pacote de assinante com muito conteúdo extra, então fica ligado. O Resumido é produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim, pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. O Cauê Marques coedita o roteiro, a newsletter O Futuro Explicado e as redes sociais, que conta com animações do Peri Selmanman. A edição e mixagem é feita pelo Miguel Mermanstein, a foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. London Bridge is falling down, falling down, falling down. Central line is broken down, broken down, broken down. Resumido.